Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. E a gente tá aqui para fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira para nossa vida dentro do seu evangelho. O que a igreja nos apresenta hoje, segunda-feira, um dia novinho, né? Para nós, para nossa mudança diária. A gente precisa sentir esse desejo no coração dessa mudança todos os dias, de mudar um pouquinho, né? Jamais iremos chegar à santidade, né? Não somos santos. A gente vai cair, mas a gente vai levantar. Mas a gente precisa entender o que Jesus quer para a nossa vida. Entender um pouquinho do mistério que é a palavra de Deus. Não é que muitos abrem, não entendem nada. Lê como se fosse um livro, mas isso aqui não é um livro normal que eu vou ler, né? Degustar, ler, não. É um livro onde eu preciso ler e trazer as práticas de ensinamento de Jesus para a minha vida. Né? Eu preciso disso. Por quê? Porque essa vida ela é passageira. Né? Eu vou encontrar uma outra vida, né? Que é a vida eterna. E para me encontrar com essa vida, não me deparar com o inferno, eu preciso ser melhor do que isso que eu sou aqui hoje. Né? A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela continua no livro de Mateus, só que hoje no capítulo 17. O capítulo 17 e o versículo é do 22 aqui ao 27. A missão de Jesus é dar a vida. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: o que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. Mas, para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol na boca do primeiro peixe que você pegar. Vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pague-o e pague por mim e por você. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, Jesus vem nos falar sobre sermos honestos, né? Honestos e confiar plenamente em Deus. Porque a provisão de Deus na nossa vida, ela vem da forma que a gente menos espera. E esse evangelho, ele vem nos mostrar isso. Em primeiro lugar, Jesus mostra aos seus discípulos que ele, por ser dali, ele não precisaria pagar os impostos, né? Mas ele quis pagar os impostos. Aí a palavra conta que Jesus manda que Pedro vá procurar um peixe, pescar um peixe, e dentro desse peixe estaria ali o dinheiro para ele pagar os seus impostos. E ali ele pagaria, ou seja, aquele dinheiro ele vinha em abundância, porque a gente vê que ele pagaria os impostos dele e os impostos dos seus discípulos também, né? Então, a provisão de Deus, quando ele manda grandiosamente, né? A gente vê aqui que a palavra diz que Jesus não precisava. E o próprio Jesus fala, né? Pergunta se aqueles impostos eles eram pagos por pessoas dali ou por pessoas estranhas. E Pedro diz: pelos estranhos. Ou seja, ele não precisava pagar impostos, né? Mas ele quis pagar.
né? Ele quis pagar para dar o ensinamento a eles de que responsabilidade é responsabilidade. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. A gente precisa, por pequena que seja, pagar as nossas contas. Pagar os impostos aqui representa isso. Né? Eu ser honesto com os meus impostos, eu ser honesta com as minhas coisas. Aquilo que eu tenho para fazer, por pequena que seja. Mas o mais interessante que a gente vê aqui é justamente a provisão. A fé em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente não tem como pagar. E a gente se desespera porque a gente não tem como pagar. Quando você é um bom pagador, você se desespera quando você não tem o seu dinheiro. Mas Jesus mostra que através da fé dos seus discípulos, através daquela fé de Pedro, ele manda Pedro ir buscar esse dinheiro aonde? Na barriga de um peixe. Ou seja, ir pescar esse peixe ainda. A gente percebe que o peixe não estava lá pescado, não. Ia-se pescar esse peixe. Agora você imagine uma pessoa manda você pegar um dinheiro dentro da barriga de um peixe que você vai pescar. Qual é o peixe que vai estar esse dinheiro? O mar é uma imensidão de água, né? Uma imensidão de peixe. Mas qual é o peixe, Senhor? Porque eu acho que eu perguntava logo, mas qual é o peixe? Ele vai estar ali marcadinho para eu saber qual é, né? A fé em primeiro lugar. E ele foi, né? A palavra diz que Pedro foi pescar. E dentro da barriga do peixe estava lá o dinheiro. E não era uma quantidade que desse só para pagar os impostos de Jesus, não. Jesus diz, o meu paga o meu e paga o teu. Quando Jesus ele dá a provisão na nossa vida, ou seja, quando ele traz, né, aquilo que a gente precisa, ele traz para nutrir as nossas necessidades, não é? Não é migalhas que ele dá justamente para nutrir a nossa necessidade naquele momento. Ele não traz riqueza, ele não dá riqueza para mim, ele não dá riqueza para você, porque a riqueza vem dos nossos esforços de trabalho, não é? Dos nossos estudos, aquilo que a gente escolhe. A nossa escolha nos faz rico ou nos faz pobre ou nos faz lascado. É nós que escolhemos, né? Mas a provisão daquilo que você precisa hoje, ele te dá. E ele dá em abundância. Como diz a palavra, mas eu preciso ter fé. Muitas vezes eu não tenho o dinheiro para pagar hoje as minhas contas. Conta de água, de luz, internet, né? Eu não tenho. Fazer a minha feira, mas eu preciso ter essa fé que Pedro teve. Dele mandar e buscar em algum lugar. E você vê que aquele lugar é impossível, porque você chegar no mar, você ir pescar, né? Você sem saber qual é o peixe. Mas era o peixe certeiro. Ele sabia que quando ele botasse a varinha lá, ele iria pescar o peixe que estava com o dinheiro. Porque a fé dele é essa. A gente precisa ter a fé de Pedro. A gente precisa ir. Quando Jesus mandar a gente ir, a gente vai. Quando Jesus disser, tenha fé que eu vou prover daqui para o final do dia a sua comida, né? Esse dinheiro que está lhe preocupando que você não tem, eu preciso ter a fé de Pedro. Eu preciso ir buscar o peixe, que eu tenho certeza que o dinheiro vai estar lá, né? Jesus, ele manda os peixes para a nossa vida, assim como ele escolheu aquele peixe onde estava o dinheiro, e aquele dinheiro pagou os impostos dele e pagou os dos discípulos. Não é? Por quê? Porque a fé dos discípulos era grande ali, né? Porque se fosse qualquer um de nós, a gente ia dizer, não, é impossível uma coisa dessa. Como é que eu vou chegar no mar, jogar a vara e pescar um peixe que vai ter dinheiro dentro? Impossível. As coisas de Deus são impossíveis da gente entender que somos humanos. Mas ele não pede nada mais, nada menos do que a fé. É só a fé, por pequena que ela seja. Não é? Com certeza Pedro deve ter falado na cabeça dele ali. Gente, como é que eu vou pegar um peixe e dentro desse peixe vai ter dinheiro?
Como assim? Qual é o peixe? Mas ele não se atrevia a perguntar. Por quê? Porque ele estava junto daquele que tudo podia, Jesus Cristo. Então Jesus disse, vá lá que o dinheiro, a provisão vai estar lá. E Jesus nos mostra nesse evangelho de hoje que devemos ser honestos no pequeno. Mesmo que a gente, que não estejam ali, né? Marcando ali presença, você tem que fazer, porque você tem que fazer. Mesmo que você que não seja obrigação sua fazer, você fazer. Mas se você é um cidadão e você tem que colocar ali a sua mão, vamos dizer assim, para contribuir ali. Não é obrigado, mas faça. Faça. Porque ser honesto, a honestidade, ela vem de Deus. E a gente vê aqui. Jesus não precisava, né? Jesus não precisava porque ele já estava ali no ambiente dele. A palavra diz que só os estrangeiros, as pessoas de fora que pagavam os impostos. Mas ele quis. Ele disse não. Eu quero, porque aqui eu estou aqui e eu quero mostrar para vocês que a honestidade, ela vem em primeiro lugar em tudo. Mas para isso eu quero testar a fé de vocês. E aí ele manda Pedro ir lá pescar o peixe que tem um dinheiro dentro. E a palavra diz que não era pouco, não era só os impostos de Jesus que ele estava pagando, ele queria pagar também para os seus discípulos. Quando a provisão ela vem na minha vida e na sua vida, dada por Deus, ela vem para suprir a sua necessidade daquele dia. A riqueza ela não vai vir, mas a necessidade. Agora, para isso, Jesus precisa ver no seu coração o desejo que você tem de trabalhar, o desejo que você tem de buscar, né? Você não querer se escorar em ninguém. Aí quando você luta, que você não encontra, né? Que você não encontra, aí sim, aí ele diz assim, não. Ela foi, ele lutou, ele foi procurar capinar um quintal, ele foi procurar um emprego de pedreiro, não encontrou, mas tem a família para alimentar hoje, eu vou dar. Eu vou mandar ele buscar o peixe, dentro do peixe vai ter dinheiro. E a provisão que vai vir vai suprir o que ele precisa naquele dia ali. Não é? É assim que ele dá. Quando ele vê a intenção do nosso coração. Quando a gente tem a intenção, não é? De querer somente estar ali, precisando de A, de B, de C, sem ter a necessidade nem a vontade nenhuma de se esforçar para conseguir, aí, meu filho, o cabra vai sofrer. Vai sofrer, porque ele não vai botar a mão assim, não. Ele não vai botar a mão, não. Por quê? Porque a gente nasceu para isso, né? A gente nasceu, né? Depois do pecado original, a gente foi determinado. É com o suor do teu rosto que tu vai agora, né? Vestir, comer, né? Com o teu suor do teu trabalho. Então eu preciso ter isso na minha vida, né? É com o suor do meu trabalho, mas Senhor, hoje eu não consegui, mas eu lutei, eu fui atrás, né? Eu bati na porta de A, de B, de C, não foi nem para pedir um alimento, eu fui para pedir um trabalho. A senhora não tem alguma coisa que eu faça, não? Ajeitar uma energia, ajeitar uns buracos aí no telhado, ajeitar ali, capinar o seu quintal. Por quê? Porque eu tenho criança em casa que está passando necessidade e eu preciso trabalhar, né? E aí, alguém não dá, como muitos de nós não dá, porque a gente não acredita, a gente não confia quando chega uma pessoa na nossa porta, né? E aí Jesus vai lá e coloca a mão, né? E Jesus mostrou aqui nesse evangelho que ele supre dos lugares mais impossíveis e improváveis que a gente saiba, né? Porque dentro da barriga de um peixe, dentro de um mar, está o dinheiro que eles iam pagar os impostos ali. A gente sabe que Jesus era pobre, Jesus era humilde. Maria e José, né, morava em casas simples. Eles eram pobres, eles não tinham dinheiro, né? E Jesus foi buscar. Mais uma coisa que a gente vê que Jesus coloca a mão no pobre, no humilde, aquele que busca e não encontra. Jesus vinha de uma família assim, né? A família de Jesus era assim. E
Jesus nos mostra que a fé em primeiro lugar é tudo. Eu preciso ter fé, não importa de onde venha. Muitas vezes a gente está em casa, chega, sei lá, uma cesta básica, alguém nos manda um dinheiro que está nos devendo, que até a gente já esqueceu, não é? Chega de um... Menino, como é que essa pessoa lembrou que me devia? Como? Logo hoje que eu estou tão necessitada para pagar uma conta de água, de luz. E assim sucessivamente. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.